Olá, boa noite. Cá estamos mais uma vez para conversar, para responder as dúvidas. É muito bom estar aqui com vocês. E é bom que essa live realmente possibilita, viva a tecnologia, para a gente poder realmente estar em contato. Eu quero também agradecer a todos que estão aqui. É muito bom. Obrigado pela confiança. E eu estou vendo, né? Aline, por exemplo. Boa noite, Aline. Olá. Olá, Juliana. Juliana Pedrosa. Paula Regina Antunes. Boa noite. Suzana Souza. Boa noite. Enfim, todos que estão aqui querendo fazer alguma pergunta, entrar em contato comigo. Uma boa noite para todos. Antes de começar, eu gostaria primeiro de agradecer algumas das pessoas que compraram o curso online, como, por exemplo, a Carla, a Miriam, o Wagner, né, entre outros. Obrigado pela confiança. De qualquer maneira, quem quiser adquirir o curso online, se inscrever no curso online, vocês podem, na postagem da live, vocês têm o link para a página de inscrição do curso. Então, é só entrar e se inscrever. Realmente, vocês vão ver que vai ser de uma grande ajuda. Bom, vamos ver se já tem alguma pergunta de vocês. Boa noite, Paula Regina. Não tem nenhuma pergunta ainda. Então, eu já vou falando de algumas coisas que podem interessar vocês. Por exemplo, muita gente me liga, entra em contato me perguntando por que o bebê não dorme. Meu filho não dorme, ele dá um pouquinho, ele acorda, dá mais um pouco, ele acorda, chora, ele não quer dormir. Tem várias causas para isso, né? Mas uma muito comum, uma muito frequente, é o bebê não estar embrulhado. Se vocês não fizerem aquela trouxinha, o bebê fica muito assustado. De 0 a 3 meses, com certeza, o bebê precisa estar embrulhadinho. Ele precisa estar no casulo que vai representar para ele a segurança do útero. Ele tem espasmos, assim, de susto, e ele fica apavorado. Então, ele precisa se sentir seguro, se sentir contido, que é do jeito que ele estava no útero. Portanto, dê uma embrulhadinha sem medo dele ficar feliz por estar embrulhado. Já vai melhorar muito o sono dele. E se você achar porque alguém falou que isso aqui, experimente. Eu não estou pedindo para ninguém acreditar em nada que eu falo, gente. Eu dou as dicas, vocês experimentam e você tira as suas conclusões. Não é uma questão de fé. Não estou pregando nenhuma religião, né? Não tem que acreditar em mim. É só vocês passarem tudo pelo crivo do seu bom senso que vocês chegam lá. Vamos ver, tem alguma pergunta? Não, Roberto, eu não tenho nenhuma pergunta aqui. Não sei por que não está entrando aqui. Enfim, eu já vou respondendo enquanto o Roberto dá um jeito na parte técnica aqui. Rócio Lim. Boa noite, Rócio. Minha filha está com 4 meses. Chora muito quando vai fazer cocô. É normal? Ela mama só no peito. Bom, tem que ver se ela está fazendo bastante, se o cocô dela é mais
ressecado, tem várias causas para isso, que não é normal. Chorar para fazer cocô realmente não é normal. O cocô ideal de um bebê que está mamando no peito é amarelo, líquido e frequente. Se tiver um pouquinho mais duro do que o líquido, está numa consistência de mingau, já é um cocô um pouco ressecado. Se o cocô tiver a consistência de uma pasta de dente, é um cocô muito ressecado. E aí tem que ver por quê. Tem que ver com o pediatra. Se ela está ganhando peso normal, porque às vezes que não entra, não sai, né? Então, às vezes, tem que entrar um pouco mais para facilitar a saída. Enfim, tem que realmente, precisaria saber outras informações para poder te ajudar melhor. Mas realmente isso não é normal. Vai descendo aqui depois. Tá. Paula Regina Antunes, boa noite. Você pergunta, por favor, qual a rotina para um bebê de 2 meses e 15 dias, quando a quantidade de mamadas diminui? Quando a quantidade de mamadas diminui? Então, isso, meu tudo de novo aqui. Tá difícil. Então, qual a rotina para um bebê de 2 meses e 15 dias? O normal é o bebê mamar, pelo menos até 3 meses, ele ter 8 mamadas em 24 horas. O ideal é que ele mame 7 vezes durante o dia e uma vez só durante a noite. Porque aí depois, para cair essa mamada da madrugada, é mais fácil do que várias mamadas. Todo mundo quer dar de mamar de 3 em 3 horas, mas para ter 8 mamadas, o bebê vai mamar de 3 em 3 horas, dia e noite. A gente, a partir de 10 dias, a gente ensina o bebê a mamar 7 vezes de dia e só uma vez de noite. Como é que se faz isso? Repartindo as mamadas de dia para que dê 7 vezes. Então, ao invés de dar de 3 em 3 horas, a gente dá de 2,5 em 2,5. E assim, o bebê está satisfeito durante o dia como adulto. Isso vai acordar uma vez durante a noite, até 3 meses, e depois ele costuma largar essa mamada na madrugada e acordar só, dormir, aliás, a noite inteira. É o que todo mundo quer. Mas para isso, tem que fazer o certo desde os 10 dias de vida. Então, quando a quantidade de mamadas diminui, você perguntou. Então, a partir de 3 meses é que o bebê passa a precisar só de 7 mamadas, se forem 7 boas mamadas. E aí, quando introduz a comida com 6 meses, passa a ter 6 refeições. Então, primeiro cai a mamada da madrugada e depois vem as refeições durante o dia. Então, o bebê mama só de manhã e de noite e durante o dia vai comer comida. Tá? Gisele Santos Oliveira, boa noite, Gisele. Sumiu a Gisele. Meu Deus, está complicado. Deixa assim. Não. Aqui. Não, a Gisele, cadê a Gisele? Gisele, cadê você, Gisele? Perto de você, Gisele. Não sei. Peraí, mexe não. Senão a coisa sai no meio do caminho. Bom, Alessandra Mendes. Boa noite, Alessandra. Meu bebê tem 8 meses e acorda de 2 em 2 horas para mamar. Queria reduzir esse espaço de tempo. Como fazer? Não, reduzir não, você quer aumentar, né? Imagino.
né? Se ele mama de 2 em 2 horas, você vai querer que ele mame mais tempo. Veja bem, se ele encher a barriga na hora da mamada, ele naturalmente vai fazer um intervalo maior. Mas ele pode estar acostumado a ingerir só aquela quantidadezinha de leite, e aí ele está acostumado a mamar pouquinho de 2 em 2 horas. Então, se você conseguir, por exemplo, mamou ao meio-dia, 2 horas depois ele quer mamar, são 2 da tarde. Você tenta distraí-lo, pegar, cantar, dançar, fazer qualquer coisa, 10 minutinhos. Ele vai mamar com mais fome. Ele vai encher um pouquinho mais o estômago. Ele vai aguentar um pouquinho melhor na próxima mamada. Ele vai pedir um pouquinho depois das 2 horas. Se você conseguir atrasar 10 minutos a cada mamada, em 6 mamadas você atrasa 1 hora. Que nem precisa tanto, porque o ideal são 2 horas e meia do começo de uma mamada para o começo da outra. Não é de fim a começo. Começou a mamar meio-dia, vai começar a mamar de novo às 2h30 da tarde. Porque se é de fim a começo, ele está fazendo intervalos longos demais. Então, para um bebê realmente engordar, crescer e tal normalmente, ele precisa de 8 mamadas até 3 meses e 7 mamadas de 3 meses em diante. Tá? É porque esse negócio vai pulando, então ele pula sozinho. É difícil. Vai subindo sozinho. Não estou entendendo por que ele sobe sozinho. Deixa eu ver. Jennifer Ferreira. Boa noite, Jennifer. Você me disse o seguinte: eu deixei o meu bebê de 3 meses com o pai, e ele disse que o bebê não deu um choro e comigo faz um berreiro. É que, né, isso precisaria de muito mais informações para te responder aí. Às vezes, o bebê no seu colo, com seu cheiro, ele quer mamar. Se você não der de mamar, ele fica chateado. Né? Ele sabe que no colo do pai, ele sabe que não tem leite. No seu, no começo, a mãe para o bebê é um grande peito. E aí ele vai querer mamar o tempo todo. E aí você tem que regular as mamadas para reorganizar a vida dele. Mas não é que ele gosta mais do pai do que de você, tá? Pelo contrário, ele quer muito você. Mas isso vai mudando com o tempo, vai, né, estabilizando, vai alternando. Mas é normal. Que bom que ele gosta de estar com o papai. Mas com você o assunto é outro. Uhum. Larissa Lima. Boa noite, Larissa. Meu filho tem 4 meses, de uma semana para cá diminuiu muito a frequência que ele faz cocô. Pronto. Está muito ruim isso aqui. Agora eu estava no meio da pergunta e não sei mais o resto da pergunta. Bom, lamento, eu vou ter que passar para uma outra pessoa, para uma outra pergunta, porque essa sumiu. Boa noite, Flávia Valera. Um bebê de 3 meses já pode dormir uma noite toda sem mamada? Sim, com certeza. Mas você não pode obrigá-lo. Ele naturalmente deve dormir a noite inteira, simplesmente ele não acordar. Você não deve acordar o bebê de madrugada para dar de mamar.
Se ele dormir, dá graças a Deus, né? Então, agora, que ele pode, em termos fisiológicos, pode dormir a noite inteira com 3 meses? Com certeza, às vezes até antes, tá? Mas ele não pode estar acostumado a acordar e a mamar 2, 3 vezes durante a noite, de repente, você quer que ele pare completamente. Fica difícil para ele, tá? Mas um bebê que tem 7 boas mamadas durante o dia, ele começa a não precisar mais acordar durante a noite, tá? Débora Seibel. Boa noite, Débora. Como ensinar o bebê a dormir sozinho no berço? Isso é complicado, porque na realidade isso deve ser natural desde o nascimento. Difícil é no meio do caminho a gente mudar as regras do jogo. Veja bem, o lugar mais gostoso para o bebê qual é? É o colinho, principalmente o colinho da mamãe. Aí ele estava mamando, dormiu. O que a mamãe faz? Ela aproveita que ele dormiu no peito e devagarinho ela apanha ele no berço. E aí ele estava dormindo, mas ele estava com as antenas ligadinhas. E aí quando abaixa, que ele percebe que ele está sendo abaixado para dentro do berço, ele chora. Não quero ficar no berço, eu quero ficar no colo da minha mãe. Claro, ele não é burro. O erro é achar que bebê é burro. Bebê só é pequeno. E aí, você gostaria, no lugar dele, você gostaria mais de dormir no colo da sua mãe ou sozinho no berço? Né? É óbvio. Então, como é que a gente pode mudar isso? É tornando o berço um lugar tão gostoso quanto o colo. O que normalmente não acontece. Normalmente o berço é um lugar frio, um lugar reto, duro. Colchão de espuma é uma coisa dura, desconfortável. É quase uma tábua. Todo animal faz um ninho para botar o filhote. A gente põe o filhote numa coisa rígida. Por outro lado, não pode botar o bebê num ninho em que ele possa não respirar. Se você fizer um ninho para o seu bebê, a primeira coisa que você tem que testar é enfiar sua cara dentro do ninho para ver se você respira. Eu tenho visto muito ninho assassino. Não é um rolinho de espuma que põe em volta do bebê. Espuma, o bebê não respira, nem você. Então, se você quiser botar alguma coisa em volta do bebê, tem que ser uma almofada de microbolinha de isopor, porque entre as bolinhas tem um pouquinho de ar. Então, se o bebê enfiar a cara, ele respira. Não pode ser de espuma. E ele precisa estar embrulhado. Então, quando você vai colocar o bebê na cama, você tem que ter um ritual de sono. Você tem que embrulhar ele, nunca ir do peito para a cama, né? Depois do peito tem um momento de atividade em que o bebê vai gastar um pouco de energia, até ele começar a bocejar e mostrar que ele está com sono. A gente tem que sempre olhar para o bebê, ouvir o bebê nas suas necessidades. Então, quando ele realmente demonstrar, estou com sono, boceja, 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 e começa a reclamar. Aí você faz aquele embrulhinho e você fica repetindo para ele: agora é hora de você dormir. Agora é hora do Joãozinho dormir. Ou a frase que você quiser que contém a palavra dormir. Então, se ele estiver embrulhadinho, mas embrulhado do jeito que ele estava no útero, nunca embrulhe o bebê com os braços para baixo. As mãos sempre junto uma da outra e as duas junto do rosto. O bebê dentro do útero, ele ou está assim, ou está assim, ou está assim, mas ele está sempre com as mãos aqui. Pode olhar o ultrassom. Ele nunca tá com as mãos para baixo. Então, não é para embrulhar de um jeito desconfortável. É para embrulhar de um jeito que ele vai gostar. Você embrulha bem apertadinho, que é o que ele gosta. Ele já começa a ficar com sono.
e você vai repetindo aquela frase que ele vai dormir. E aí você dá uma ninadinha no colo, pode ninar um pouquinho, balançar um pouquinho. E na hora que ele começar a querer fechar o olho, você coloca no berço, num lugar fofo, gostoso de preferência, dá uns tapinhos de leve no bumbum, vai repetindo que é hora dele dormir e, eventualmente, canta uma música, né, ou coloca uma música. São várias pistas que você está dando para ele que ele vai dormir. E aí ele dorme. Mas e se eu puser ele no berço e ele chorar? Você aí pega ele, nina de novo e põe de novo, tá? Para ensinar tem que ter paciência. Você ensinou uma coisa errada, que era que dormia no colo, agora você quer ensinar o certo, você tem que ter muita paciência. Chorou, pega, não é para deixar chorar, não. Chorou, pega no colo, dá uma ninadinha, na hora que estiver relaxando, querendo dormir, põe no berço. O bebê tem que ir para o berço de olho aberto. Ele precisa saber aonde ele vai acordar. Ou melhor, ele sempre deve acordar no lugar em que ele dormiu, no lugar em que ele estava consciente antes de dormir. Por isso que é importante o bebê nunca ir para o berço de olho fechado. Sempre com o olho, não precisa estar acordadão. Ele está meio sonolento, está quase dormindo no colo. Aí põe no berço. Aí ele acorda e chora. Pega de novo no colo, acalma de novo, põe de novo no berço. E aí vai chegar uma hora que ele vai ficar. E aí ele vai entender que dormir é no berço. Não é ser enganado. Dorme no colo, acorda no berço. Dorme no colo, acorda no berço. Não quer mais dormir. Tá? Eu acho que essa minha resposta responde a várias perguntas de várias pessoas, né? Então, que é para todo mundo. Maria Greco, até o 10º dia, a demanda é demanda livre, certo? Sim, Maíra. Os 10 primeiros dias é livre demanda. Você não sabe ainda, não conhece direito o seu bebê, você vai conhecendo, você vai sentindo qual é a dele. Um bebê que nasce com 2,5 kg é diferente de um bebê que nasce com 4 quilos, menino, menina, diferente. Enfim, cada ser humano é diferente. Então, são 10 dias para vocês se namorarem, se conhecerem. Mas, ao mesmo tempo, é difícil, porque é tudo muito novo para você, para ele também. Então, não tem regra, só tem uma regra nesses 10 dias. É que o bebê não pode fazer um espaço entre mamado maior que 4 horas, para não ter hipoglicemia, que é a baixa de glicose no sangue. Então, se tiver perto de 4 horas desde a última mamada, tem que acordar o bebê. Ele tem que mamar. Fora isso, tudo que depois não vai poder, nesses primeiros 10 dias, pode qualquer coisa. É a fase que eu chamo da fase do salve-se quem puder. E não é à toa. É difícil mesmo. Então, não quero inventar nada nesses 10 dias. Não inventa reunião da família, festa, não inventa nada. É realmente o mínimo possível de visita, é um recolhimento, é um aprendizado, né, que você vai fazendo, vai tentando entender o seu bebê. E, se você quiser, inclusive, ter mais detalhes sobre isso, tem um vídeo no YouTube meu sobre isso. Mas, basicamente, é isso. 10 dias, é livre demanda. Depois de 10 dias, é que a gente introduz a rotina. Tá? Jennifer Zuani. Boa noite, Jennifer. Para de mexer, Roberto, socorro. Estou ficando aflita aqui.
Minha bebê almoça, janta e passa meia hora, que é o peito. Ela... Ele está de volta para você. Jennifer, minha bebê almoça, janta e passa meia hora, que é o peito. Ela come bem, é normal? Estou tentando entender a pergunta. Minha bebê almoça, janta e passa meia... Ela almoça ou ela janta? Almoça e janta tudo junto? Não entendi bem. E depois de meia hora, que é o peito. Sendo que ela comeu bem. Então, ela já está comendo comida, é isso? E ela quer o peito? É porque quando você introduziu a comida, você introduziu a comida e deixou o peito. Na realidade, você tem que introduzir a comida e ir tirando o peito, nesses horários da comida. Qual é o objetivo a atingir quando introduz um alimento com 6 meses? É deixar o bebê mamando só de manhã e de noite, e durante o dia vai ter várias refeições. Não pode ficar dando tudo. É peito, comida, é isso, é aquilo. Não, é um festival de comida e a criança fica perdida naquilo. Entendeu? Então, é ou uma coisa ou outra. Então, quando a gente introduz uma papinha de fruta, por exemplo, no meio da tarde, nessa hora da papinha de fruta, é papinha de fruta, ponto final. Na hora da papinha de legumes, é a papinha de legumes, ponto final. Não tem leite nessa hora. Leite é só de manhã e de noite, principalmente se a criança come bem. Agora, você já acostumou a isso. Tirar esse hábito agora vai ser um pouco mais difícil. O que você pode fazer, porque uma criança nessa idade não tem noção de tempo, é você dá a papinha e aí você distrai a criança, ela não pode achar que o peito é logo depois da papinha, e se depois ela quiser o peito, você não dá. Se ela comeu bem, ela não precisa do peito. Então, é brincar, distrair, ter outros assuntos e mostrar para ela que não, peito agora não. Você comeu e a próxima refeição também é comida e não tem peito. Eu sei que educar é difícil, criar é mais fácil. Deixa criando de qualquer jeito. Agora, é importante educar. E para educar tem que dar limite. Para cada idade tem um tipo de limite. Claro que não vai dar limite de uma criança de 2 anos para um bebê de 6 meses, mas precisa dar limite, tá? Coragem. Tatiane, boa noite, Tati. Meu bebê tem 4 meses e preciso dar mamadeira, pois vou voltar a trabalhar. Como posso fazer isso? Ele não aceita nada. Tati, eu tenho uma má notícia para você. Seu bebê não vai tomar mamadeira nunca mais. A mamadeira tem que introduzir logo, porque o erro, e vocês vão ver isso na internet, eu fico louca com isso, o erro é achar que bebê ama mamadeira. Não, bebê odeia mamadeira. Então, depois dos 10 primeiros dias, se tudo tiver ok com a amamentação, a gente introduz 3 mamadeiras de leite materno por semana. O bebê mama mais ou menos 56 vezes por semana. Então, ele mama 53 vezes no peito farto da mãe e 3 vezes na mamadeira com leite materno. Se você começar isso com 10 dias, nessa fase o bebê ele suga qualquer coisa que você puser na boca dele, ele suga. Então, ele vai sugar a mamadeira. Se você, por outro lado, espera passar 3 meses, 2 meses, 3 meses, nunca deu mamadeira, e a mulher se vangloria disso, eu nunca dei mamadeira. Pois é, péssimo. Porque na hora que você precisar, não vai ter. A criança recusa e não toma de maneira nenhuma. Então você vai ter que apelar para copinho, para
né? Tem gente que tem que dar com seringa, né? Em umas situações assim mais complicadas. Tudo isso porque não quis dar mamadeira. Por quê? Porque os palpiteiros disseram: não pode dar mamadeira, vai largar o peito. Não, o bebê não larga o peito por causa de mamadeira, quando tem bastante leite no peito da mamãe e a mamadeira de leite materno. Então, não tem problema. O ideal é o bebê só tomar leite materno até 6 meses, mas não precisa ser só no peito da mamãe. Pode ser na mamadeira. E aí o bebê se acostuma que de vez em quando tem essa coisa esquisita, que é mamadeira, mas ele está acostumado, faz parte da vida dele, então tudo bem. Então, muito cuidado com isso. É uma coisa que eu falo sempre para todas as gestantes, cuidado, porque essa coisa, essa glória de nunca ter dado mamadeira, pode ser um tiro no pé. Na realidade, tem muita gente que me procura com esse problema. E pode tentar todas as mamadeiras, todos os bicos, pode tentar tudo. Às vezes, por um milagre especial, eu consigo fazer uma criança, um bebê pegar a mamadeira. Mas é 1%, entendeu? Então, agora que você já está com o problema, o jeito é tentar o copinho. Agora, como curar brotoejas no rosto? Rai Dias, não sei como é que pronuncia o seu nome, mas Rai, não imagino que seja. Boa noite, Rai. Tem coisas que são da alçada do pediatra, né? Qualquer coisa que seja assim, doença, alergia, essas misérias, essas mazelas, né, que acontecem com o bebê, que são da alçada do pediatra, vocês têm que perguntar para o pediatra. Eu não estou aqui substituindo nenhum pediatra. São as coisas mais comportamentais, né? Educacionais, mas não são coisas né, que é do pediatra. Mainara Piacentini. A pega incorreta interfere no ganho de peso do bebê? Olha, todo mundo põe muita culpa nessa coitada dessa pega, né? A pega virou assim uma vilã da história. Na realidade, é muito difícil o bebê não pegar direito. Você vai ouvir que o bico do peito tem que encostar no céu da boca do bebê. Como é que você vai ver isso? O bebê está lá com a boca no peito, como é que você sabe se o bico do peito está encostado no céu da boca do bebê? Né? Ou então você vai ouvir que tem que pegar a areola toda. Tem mulher que tem areola desse tamanho, tem mulher que tem areola desse tamanho. Não pode o bebê pegar a areola toda. Então, cuidado. Não pode ser tudo culpa da pega, né? Mas é bom ver por que não está ganhando peso. Não está ganhando peso, geralmente é porque não está mamando o suficiente. Como é que você sabe se você tem leite suficiente? Porque esse é o grande problema da mulher urbana de hoje. Não é saber botar o bebê no peito, amamentar, querer amamentar. Isso tudo é tranquilo. O difícil mesmo é produzir a quantidade de leite necessária para o bebê. Se você produzir um pouquinho menos do que ele gostaria, isso mesmo assim, mesmo sendo pouquinho, ou ele vai correr atrás, vai chorar, ou ele vai desistir, vai dormir, né? E não tem nada a ver com a pega. O bebê solta o peito quando está muito difícil, não está saindo mais nada, ou para conseguir uma gotinha ele tem que fazer muito esforço, e aí ele economiza energia. Então, eu acho que o que precisa é você tentar descobrir como é que está a sua produção de leite. O seio tinha que ser transparente e graduado, mas não é. Eu atendo muita mãe aqui que tem muito leite e acha que tem pouco,
E muita mãe que tem pouco leite acha que tem muito. Então, um jeito da gente ter uma noção, não é só isso, mas que ajuda, é pesar o bebê antes e depois da mamada. Mas como é que faz isso sem balanço? Pedindo autorização para o pediatra de ficar na sala de espera no consultório e pesar o bebê antes e depois da mamada. Com roupa mesmo. Não é para ver o peso real, é só para ver quanto ele mamou. Sem trocar roupa, sem fazer nada. Põe no peito. Outro jeito é você ter uma bomba tirar leite e na hora que o bebê para de mamar, ou porque dormiu, ou porque reclamou, você colocar a bomba para ver se sobrou leite. Se o bebê dormiu no peito e não sobrou leite, você põe a bomba, não está saindo nada, o bebê provavelmente dormiu de cansaço e não de barriga cheia. Então, outra coisa que pode fazer, dependendo de como estiver, né, o peso do bebê, é você, depois da mamada, tirar o seu leite em várias mamadas até ter uma quantidade suficiente para fazer um teste. E você dar, depois da mamada, esse leite que você tirou, depois de uma mamada, você dá uma mamadeira com esse leite para ver ele, depois que ele mama, quanto ele ainda consegue ingerir. Se ele precisar de mais que 30 ml, provavelmente o seu leite está precisando de um reforço. E aí faz o quê? Não é para desistir de amamentar. Tem várias coisas que você pode fazer para aumentar o seu leite. Mas corre atrás. Tenta aumentar, principalmente ingerindo de 4 a 6 litros de líquido por dia. Tá? Isso é fundamental. É muito mais importante do que a pega. E, Lidiane, boa noite, Lidiane. Qual o melhor horário para um bebê de 8 meses dormir à noite? Olha, não tem um melhor horário para qualquer bebê. Tem o melhor horário para o seu bebê. E o melhor horário para o seu bebê é o melhor horário para você. Agora, melhor horário para dormir à noite depende do melhor horário para acordar de manhã. Então, se a primeira mamada for às 7 horas da manhã, ele vai ter a última mamada do dia às 10 horas da noite. Se a primeira mamada for às 6 horas da manhã, vai ter a última mamada do dia às 9 horas da noite. Mas você pode, então, trazer esses horários mais para frente ou mais para trás em função da sua vida. Tem gente que prefere acordar às 5 horas da manhã e dormir às 7 horas, 8 horas da noite. Então, vai, né, depender da sua vida e de você. O bebê, ele se acostuma, é só você ir levando ele para esses horários devagarinho que ele vai aceitar, contanto que ele tem o ritmo na rotina de mamada dele. Eu estou com dificuldade aqui, realmente. Vamos ver. Jennifer Martins. Meu bebê tem 3 semanas de vida e eu não tenho leite para amamentar. Ele toma fórmula. Eu devo dar água? Sim, isso é uma ótima pergunta, Jennifer. Porque quando o bebê toma só leite em pó, né, só fórmula infantil, resseca muito. Então, ele precisa, entre as mamadas, tomar um pouco de água, sim. Quando o bebê mama no peito, ele não precisa. Quando o bebê mama peito e mamadeira, ele não precisa. Mas se o bebê estiver tomando só leite em pó, ele precisa, senão ele também vai ter umas fezes muito ressecadas. Tá? Isso é importante, foi uma ótima pergunta, que a maioria das pessoas não sabe. Maíra, você está me perguntando de novo o seguinte, sobre dormir só no berço.
Isso vai nos primeiros 10 dias também? Nos primeiros 10 dias pode qualquer coisa. Nos primeiros 10 dias você pode até ficar com o bebê o dia inteiro, a noite inteira no colo, aguentar até o 10º dia. Depois disso, que você vai instituir a rotina. E aí tomar cuidado para ele não se acostumar com o colo. Mas nos primeiros 10 dias não tem nada disso. Se eu estou entendendo bem, o seu bebê ainda está nesses primeiros 10 dias. Então, coragem, vai passar. Mas eu sei que é difícil. Mas vai passar. São 10 dias para uma vida. São 10 dias de sacrifício, mas são 10 dias para uma vida inteira de felicidade com seu filho, tá? Aguenta firme aí. Tiala Torres, boa noite, Tiala. Você me diz, minha filha tem 2 meses e quase não dorme durante o dia. Normalmente um cochilo de 15 minutos pela manhã apenas. Isso é normal? Se não, o que posso fazer? Se o bebê tem 2 meses e não dorme durante o dia, pode ser a mesma coisa que eu já falei. Você está precisando embrulhar, está precisando ninar, está precisando de um lugar aconchegado, está precisando fazer atividade depois de cada mamada, não? Está precisando fazer essas coisas todas para realmente o bebê dormir. O normal é o bebê dormir entre cada mamada. Bebê que dorme bem de dia, dorme bem de noite. Errado é achar que o bebê que dorme pouco de dia vai dormir melhor de noite. Não vai, não. Um bebê que é tranquilo, que mama, brinca, dorme tranquilamente durante o dia, é um bebê que dorme bem melhor à noite, porque ele é um bebê mais tranquilo. Um bebê que tem bastante comida, bastante carinho, ele normalmente é um bebê tranquilo, mas ele precisa de limite, ele precisa de regras, ele precisa de horários. Então, a livre demanda é só os primeiros 10 dias. Depois é a rotina. Larissa Lima, boa noite, Larissa. Eu posso alternar o leite materno com outro leite na mamadeira? O leite, não entendi direito se é o leite na mamadeira ou se é o leite complemento de mamadeira. Mas a pergunta já sumiu também, não tem jeito. Então, vou tentar te responder e espero estar acertando no que você pediu. Se você der o peito e você complementar com mamadeira, o bebê vai rapidamente se esforçar cada vez menos no peito, e aí ele vai tomar cada vez mais leite na mamadeira, e aí ele vai parar, você vai parar de ter leite. Agora, se você está dando só na mamadeira, você não está dando o peito, você tira o seu leite para dar o seu leite na mamadeira, e ora você dá mamadeira com o seu leite, ora você dá mamadeira com leite em pó, então, tudo bem, você está dando só mamadeira, desistiu de amamentar direto no peito, ou teve que parar por alguma razão, e aí agora, o seu leite, você tirando com a bomba, você vai ter cada vez menos leite. Porque uma coisa é você alimentar o seu bebê, outra coisa é você alimentar uma bomba. Então, não é só a sucção, porque tem todo um fator emocional que entra que entra em jogo. Você, claro que quando você amamenta o seu bebê, você tem toda uma emoção e tal, então você produz, né, ocitocina, prolactina, e aí você tem bastante leite, o que não acontece com a bomba.
mas vai tirando enquanto durar, está valendo, né? Quanto mais tempo você conseguir, melhor. Quero agradecer também a mais alguns casais que compraram o curso online. Obrigado pela confiança, né? Como Evelyn, Karina, Lorraine, né? Espero que vocês gostem, tenho certeza que vocês vão gostar, vão aproveitar muito. E depois a gente vai ter as nossas conversas só de quem está no grupo, nesse grupo que comprou agora. Ah, tem uma coisa que eu quero dizer também, por falar nisso, é que esse curso online ele só está disponível durante 15 dias, isto é, até o dia 20 de agosto. Quem não adquirir nesse período, depois só daqui a 3 meses. A gente não, ele não está o tempo todo sendo vendido, é só nesse período, por quê? A gente tem um grupo, é um grupo de alunos. E esse grupo a gente vai atender. São 5 conversas depois, uma por semana, durante 5 semanas, que a gente tem, tipo a live, mas é uma troca maior. Não é tanto por escrito, é oral também. E onde vão poder fazer as perguntas e tal de todo o curso, sobre o curso que eles adquiriram, e aí toda semana eles vão assistir um pedaço do curso e vão poder fazer todas as perguntas. Então, quem tiver, né, querendo comprar esse curso, lembrando que pode pagar em 12 vezes, não tem problema, o bebê já vai ter nascido quando parar de pagar, mas não tem problema. Ele, de qualquer maneira, vai se beneficiar de você estar com o curso e poder lidar com o bebê de uma forma mais tranquila, tá? Outra coisa, Laura Valentina, o meu é tranquilo, mas de noite ele ainda acorda 2 vezes e tem 2 meses. Aquilo que eu falei também, Laura, se ele não tiver, ele precisa de 8 mamadas com 2 meses. Ou ele vai mamar de 3 em 3 horas, e aí ele vai mamar 2 vezes durante a noite, ou ele vai mamar de 2 horas e meia em 2 e meia de dia, e vai ter uma mamada só durante a noite. Mas isso é ele que vai fazer. Não é você que impõe, é automático. Ele mamou 7 vezes durante o dia, bem, ele vai dormir bem e vai precisar só de um reforço no meio da madrugada. Importante também é dar o banho à noite antes de dormir, porque é depois do banho que o bebê tem um sono mais profundo. E aí ele vai dormir umas 4 ou 5 horas. Aí vai ter esse reforço da madrugada e depois só de manhã. Lembrando que o banho, o ideal é de chuveiro com papai. Tá? Eu estou vendo muito mais mulheres fazendo perguntas do que homens. Cadê os papais? Eles também podem fazer as suas perguntas. Aí, tá vendo? Lennon. Boa noite, Lennon Queiroz. Meu filho tem quase 2 meses. Dorme no máximo 2 horas consecutivas de dia, faz dormidas curtas. Nem às 2 horas chega. Está ganhando peso e parece bem. Então, ele tem quase 2 meses e dorme no máximo 2 horas consecutivas. De dia isso é normal. De dia normalmente é 1 hora e meia, tá? Então, não tem jeito, porque de dia o que acontece? Ele mama, arrota ou não, tem bebê que não arrota, mas deixa um pouquinho, arrotar é no máximo 5 minutos. Então ele mama, arrota ou não. Mama sobremesa, que eu chamo, que é botar mais um pouquinho ele no peito, para garantir que encheu bem o tanque. Depois tem atividade. E depois tem um embrulho, e aí vai dormir. Então, para fazer isso tudo, leva 1 hora.
Até a próxima mamada, sobra 1h30. Isso 7 vezes por dia. Então, a mãe pensa, mas eu só vou ter 1h30 para descansar, mas são 7 vezes 1h30. É bem melhor do que a livre demanda. E aí, à noite, o reflexo do dia. Então, o bebê que mamou bem 7 vezes durante o dia, ele vai dormir bem à noite. Mas não são 2 horas de intervalo, né, de intervalo real. Na realidade, entre o começo de uma mamada e o começo da outra, são 2h30. De noite é livre. De noite, normalmente, o bebê faz intervalo de 4 a 5 horas, faz um lanchinho e depois também mais 4 horas. Então, ele acorda uma vez só de madrugada. Para o bebê dormir a noite inteira, o mais cedo possível, na melhor das hipóteses, 2 meses e meio. Mas para ele dormir a noite inteira, você tem que fazer alguma coisa muito importante de madrugada. Na mamada da madrugada, o bebê não acorda de repente chorando. Ele começa resmungando. Então, vocês estão dormindo, vocês escutam. Nhé, 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 nhé. E esse resmungo vai aumentando, 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 até ele chorar. É a hora que a mãe, quando começa a ouvir esses resmungos, pensa, meu Deus, ele vai acordar. Ai, tomara que não. Ai, tomara que ele durma de novo. Aí ele vai aumentando, 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 e ele chora. Quando ele chora, ela levanta, pega ele, acende a luz. Não, nada disso. A mamada da madrugada, ela tem que ser assim. Começou a resmungar, você não acende a luz, ele levanta, no escuro, pega o bebê que está embrulhadinho, ele está de olho fechado ainda, ele não despertou ainda, ele só está resmungando porque o estômago dele está reclamando. Então, nessa hora, você pega ele delicadamente e no escuro você põe ele no peito. O bebê tem que mamar de olho fechado, ele tem que mamar dormindo, nessa mamada da madrugada. De madrugada não se troca a fralda, não se coloca o bebê para rotar, nem nada. Por quê? Porque ele vai fazer um lanchinho, ele vai mamar pouquinho. Então ele não vai ter arroto, ele não vai ter nada disso, nem golfada, nem nada. Mas ele precisa dormir, ele precisa mamar dormindo. Aí ele vai mamar um pouco e vai desmaiar, assim, vai cair duro. E aí você coloca ele no berço. Então não tem nada de trocar fralda, de botar para rotar, de fazer isso, fazer aquilo. Zero. Esse bebê ele precisa, se entrevistasse ele no dia seguinte, dizer que sonhou que mamou. Tá? Ele não pode ter essa consciência. Sabe um avião que reabastece outro avião em pleno voo? É isso que você tem que fazer com o bebê. De madrugada, é reabastecimento em pleno voo noturno. Nada de conversa, nada de brincadeira, nem nada. E aí ele não se acostuma a despertar de madrugada. No dia que ele não precisar, não tiver fome, no dia que o estômago não reclamar, ele simplesmente não vai acordar. Enquanto o estômago reclamar, ele vai pedir e vai ter um pouco de leite. Quando o estômago não reclama mais, vai dormir a noite inteira. Entendeu? Isso vai partir do bebê. Mas por quê? Porque você não acostumou ele a brincar de madrugada, a despertar de madrugada. Eu sempre falo, não se queixe que o bebê acorda muito de noite. A responsabilidade é dos pais. Então, eu sempre falo, preste bem atenção nesse macete da madrugada. As noites do começo dessas noites vão depender de todas as suas noites futuras. Tá? Mas é possível? Com certeza. Bom, o nosso tempo está quase acabando, mas é muito gostoso. Se deixar, eu falo durante horas e horas.
Lembrando que na postagem dessa live tem um link para a página de inscrição do curso. Quem tiver interessado, quem quiser saber mais informações, podem acessar. E vejamos, eu tenho que ler depressa porque o negócio foge de mim. Meu bebê tem 2 meses e meio, e aos 20 dias não quer mais dormir no carrinho nem no berço. No colo dorme horas. Se coloca no carrinho, não fica 10 minutos. Estou dormindo recostada na cama com ele no colo. Coitada, Rani. Realmente é difícil. Mas é aquilo que eu falei. Todo mundo acha que no berço, no carrinho, tem espinho, né? Não é. É porque realmente não é confortável. Se você olhar bem, tenta imaginar você dormindo no carrinho do seu tamanho, mas dormindo no carrinho. É difícil. É ruim. A gente põe o bebê em cada lugar ruim para dormir. São lugares bonitos para quem olha, mas não são nada confortáveis. No carrinho, eu sempre recomendo colocar um colchãozinho, de preferência aqueles de espuma da NASA, que faz travesseiro também. Ou então botar uma almofada, né, em volta, mas tem que ser que possa respirar com ela. Tem muita gente que me pergunta, mas essa almofada de microbolinha não acha? Como é que eu faço para achar? Você não dá a dica? Olha, tem sim, onde eu compro essa almofada, mas pode ter outros lugares, mas esse lugar que eu sei que tem, pode olhar na internet, chama Cecibon, tá? É muito simples. Mas, de qualquer maneira, tenta encontrar um jeito de colocar o seu bebê de um jeito confortável na cama e no carrinho. Olha, Karina, uma outra dúvida. Vamos lá. Sobre brinco para meninas. Ih, Karina, perguntou para a pessoa errada. Veja bem, a gente tenta fazer o nascimento humanizado, né, com pouca luz, com música, que o bebê não tenha nenhum trauma após o nascimento. A gente coloca ele direto no colo da mãe, pele com pele. A gente faz uma série de coisas, um banho relaxante, quentinho, e assim por diante. E a primeira grande dor da vida dessa menina foi o brinco que a mãe colocou. Aí tem gente que diz, não, mas não doeu quase nada, não sentiu nada. Colocamos o brinco com ela mamando. Nossa, a menina está mamando, está relaxado, confiante no colo da mãe mamando, e de repente eu furar a orelha dela. Já não me convence muito isso. Mas, de qualquer maneira, a gente vive numa época em que se discute muito essa questão de gênero, né? Uma coisa é o sexo com o qual a pessoa nasce, outra coisa é do gênero feminino masculino. A mãe, para ter certeza, ela pega a menina e já marca, igual gado, né? Pá, põe o negócio no ouvido. Para ninguém sequer perguntar se é menino ou menino. Tá com brinco? Tá marcado, é menino. O grande medo da mãe de menina é alguém perguntar qual o nome dele? Isso é terrível. Ela não perdoa nunca mais. Né? Então, ela quer botar o brinco. Tem uma outra coisa que eu considero também um problema. É porque você está usando o corpo da sua filha para o seu prazer. Para ela, não vai fazer diferença nenhuma. Mas então, quando que tem que furar a orelha? Quando ela pedir, mãe, quero furar minha orelha. Porque a orelha é dela. E tudo bem, isso é um hábito tribal. Na tribo Brasil, as meninas têm brinco na orelha. É a regra da tribo. Nas outras tribos é diferente. Tem tribo na África que coloca argola no pescoço. Na França é considerado uma coisa muito baixo nível, menina com brinco. Então, cada país, cada tribo tem os seus hábitos. E por mais que eu fale o quanto eu sou contra o brinco para menina, eu sei que não vai impedir ninguém, mãe de menina, vai botar o brinco, vai ter um monte de brincos. Eu já acho que uma fitinha na cabeça é melhor. Gente, cuidado. Um lacinho,
porque aquelas fitas em volta da cabeça também não são legais, tá? Qualquer pressãozinha, aí a mãe diz, mas não está apertado. Se não está caindo é porque está apertado, o mínimo que seja. Isso incomoda muito a cabeça do bebê, muito, né? E aqueles grandes, então, a La Carmen Miranda, aquilo é pior ainda, né? Não façam isso. Quanto mais simples tiver o bebê, mais feliz ele está. Deixa ele com roupas confortáveis, simples, gostosas. Tem muito bebê que chora porque a roupa está ruim, né? Roupa desconfortável é uma das maiores causas de choro de bebê. Pode mais uma? Rani, de novo? Oi, Rani. Tá bom, ótimo. Várias perguntas. A melhor posição para colocar o bebê embrulhado para dormir é de barriga para cima? Rani, a única coisa que você não pode fazer é botar de barriga para baixo, tá? Você colocar de lado ou de barriga para cima, depende aonde, como. Porque, veja bem, o que não pode é de barriga para baixo. Se você colocar o bebê de lado, de um jeito que ele possa, no movimento, virar de barriga para baixo, aí isso é perigoso. Então, ele só pode ficar de lado se ele tiver de um jeito que você tenha certeza que não tem como ele virar de barriga para baixo. De barriga para cima é mais seguro, mas tem risco também. Se o bebê vomitar, ele pode sufocar. Então, de barriga para cima, ele tem que estar inclinado, tá? Ele tem que estar inclinado, porque se vomitar, não vai sufocar, e também porque por causa do refluxo. Lembrando que o refluxo não é quando o bebê põe leite para fora. O refluxo é dor que o bebê sente de azia. O refluxo é refluxo gastroesofágico, não é o leite que sai pela boca do bebê. O bebê que tem refluxo, ele chora. Chora, chora e todo mundo diz, é cólica. Só que não. Não é cólica, é refluxo. 80% dos bebês têm refluxo. E é também chamado de refluxo oculto, porque não aparece. Ninguém sabe que está com refluxo. E todo mundo acha que é cólica e dá remédio para cólica, que não funciona para o refluxo. Mas isso realmente é um outro assunto. Muito bem, minha gente, boa noite. Eu espero vocês numa próxima live. Aqueles que compraram o curso online, a gente vai se encontrar bastante. E os que não adquiriram, a gente de vez em quando vai ter mais live, para a gente bater mais papos. Vão preparando as suas perguntas. E aí a gente se encontra, então, num próximo encontro. Ah, esqueci de falar uma coisa com vocês. Vocês estão vendo o meu livro, aliás, do outro lado, aqui atrás. Eu vou estar na Bienal amanhã, das 15 horas até 17 horas, para bater papo e assinar o livro de quem quiser no estande da Harper's, tá? Aguardo vocês lá, que estiver em São Paulo. Bienal é sempre uma coisa interessantíssima, então aguardo vocês lá, tá? Um beijão para vocês todos. Tchau.